Vamos falar sobre constelação sistêmica familiar na água. Você conhece? Ouviu falar? Sabe o que é? Quero falar com vocês hoje sobre constelação sistêmica familiar. Eu estou fazendo o curso, já estou apto a fazer constelação e quero mostrar para vocês do que se trata. A constelação, na verdade, eu vou ter que ler aqui porque eu gosto de poder explicar. Eu fiz o curso de Silka Maluta, uma psicoterapeuta de Joinville, e na constelação sistêmica na água, o campo, que eu já falo mais para frente, eu vou falar do campo, o campo mórfico é que movimenta, ele faz com que as coisas aconteçam e se movimentem na água. Eles flutuam e vão sendo carregados. Indicando onde está um conflito familiar, onde está o excluído, por que estão ocorrendo repetições nos padrões do clã familiar. Basicamente, ele surgiu para resolver conflitos familiares. Ele é baseado em 3 pilares, que é o pertencimento, a hierarquia e o dar e receber. O pertencimento é que nós devemos considerar na nossa vida, agregar e deixar pertencer à nossa vida tudo que nos cerca, seja positivo ou negativo, mas temos que saber que aquilo nos pertence. Depois vimos a hierarquia, colocar tudo na ordem que realmente acontece, principalmente no âmbito familiar. Colocar os pais no devido lugar, nós como filhos, sempre menores, não no sentido pejorativo, mas sempre menores do que os pais, e colocar os nossos filhos. E colocar os filhos na ordem correta de nascimento. E nunca esquecer dos eventuais abortos, espontâneos ou não, que são filhos e crianças que devem ser consideradas. Então, quando você vê no campo, e aí eu fiz uma constelação dos meus relacionamentos e foi realmente aquilo que fez com que eu procurasse me aprofundar e estudar mais. A constelação na água foi aprimorada mais recentemente, mas a constelação em si foi desenvolvida e aprimorada pelo Bert Hellinger, que obteve esse conhecimento através da sua segunda esposa. Então, a partir daí é que ela foi se aprimorando, tá? Para abrir esse campo, quando a gente começa um trabalho na constelação na água, a gente deve pedir permissão aos envolvidos e pedir que eles nos intuam, nos orientem, e daí a gente deixa fluir pela nossa sensibilidade e percepção os conflitos que podem existir. Se vocês lembrarem da nossa infância, e muita gente sabe dessa história, que a gente colocava uma florzinha ou colocava alguma coisa numa vasilha de água para saber se aquela menina queria namorar com você, ou a menina colocava para saber se o menino queria namorar, e os bonequinhos ir flutuando. Essa é o campo mórfico que está agindo, né? E se a gente lembrar também, muita gente do interior comenta, principalmente no interior, isso, quando tinham naufrágios, acidentes, eles colocavam bonequinhos ou até papel, qualquer coisinha na água, e deixava fluir, mostrando para onde podiam estar essas pessoas perdidas e desamparadas. Então é uma ferramenta já muito usada, sem que se soubesse exatamente qual era o nome. Tá? E o campo morfogenético, que é o que age, eu vou ler o que a teoria de Rupert Sheldrake, ele que desenvolveu, é uma teoria polêmica,
mas que pelo que aconteceu na minha constelação, eu me convenci e muito. Campos morfogenéticos ou campos mórficos são campos que levam informações e não energia, e são utilizados através do espaço e do tempo, sem perda alguma de intensidade depois de ter sido criado. Eles são campos não físicos que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente. Então, em todo sistema, desde uma pequena célula, tem o campo mórfico que lá está comandando, que lá está agindo. Ad eterno. E na constelação sistêmica familiar, quando se trata de família, é importante que observemos a repetição de padrões. Muitas vezes, pela constelação sistêmica na água, a gente consegue entender padrões e muitas vezes bloqueá-lo. Padrões de comportamento, entre aspas, não tão positivos, não tão saudáveis, que vêm de antepassados nossos, de pais, de avós, de bisavós, que tinham os mesmos procedimentos, e isso faz com que a gente repita esse padrão. Então, é muito significativo. Ante isso, nós podemos fazer constelações na água de qualquer assunto. Inclusive, no nosso curso, para alguns que tiverem interesse, coloca-se papeizinhos ou bonequinhos representando o senhor. Você tem que ler 3 livros. Qual livro eu vou ver primeiro? Eu coloco um bonequinho que seria eu e depois 3 bonequinhos que seria o livro 1, 2, 3. E deixe que o bonequinho, o campo mórfico, faça com que ele se aproxime de mim. E daí eu sei qual livro devo ler primeiro. Podemos fazer isso com emprego, escolhas de emprego. Então podemos fazer a constelação de imóveis, de animais, familiares ou de qualquer situação, que dá muito resultado. E a constelação familiar, sistêmica familiar, permite que nós nos compreendamos melhor e, como eu falei, que a gente perceba padrões de comportamento que estão nos fazendo. Faz com que a gente se conheça melhor e nos libera de bloqueios, atitudes que a gente tem que tomar, e pela constelação nós conseguimos identificar o que está nos bloqueando. Então eu recomendo a todos que até se aprofundem no estudo, e caso tenham interesse de fazer a constelação sistêmica familiar, me contate, que é o meu WhatsApp, né, que todos sempre recebem no final do meu vídeo. Eu conto com vocês e aguardo aqueles que tiverem. Eu vou, mais à frente, vou fazer um segundo vídeo mostrando então a constelação e mais pormenores dela. Aqui nesse exemplo que eu coloquei, seria uma casa, né? Um pai, uma mãe, 1, 2, 3 filhos, um recém-nascido. Aqui vamos supor que fosse alguém que frequenta a casa, uma irmã, uma cunhada, alguma coisa assim. E a gente pode colocar o animalzinho, aqui está um gatinho, mas ele pode fazer papel de cachorrinho. E um anjinho. O anjinho seria quando a gente quer desejar, por exemplo, que a casa seja mais equilibrada e mais iluminada. Isso a gente coloca numa vasilha como essa, com água, e deixa fluir. O importante é que quando a gente percebe um conflito, vamos supor, um filho que tem muito problema de relacionamento com o pai, a gente tem que pedir que o constelado repita algumas frases de confirmação. Então, por exemplo, pai, eu agradeço você ter me trazido ao mundo, a bela função que faz de ser pai. Eu agradeço, mãe, você ser minha mãe. E, por exemplo, um pai que ama, uma mãe que não dão liberdade para os filhos, ficam muito em cima. Aí você também vai fazer uma fala do tipo: pai e mãe, eu sou muito grato por vocês, mas agora é hora de eu trilhar meus caminhos. Eu estou crescendo, já estou numa fase adulta e peço que vocês me libertem para que eu construa a minha vida sem deixar sempre de ser grato e estar presente a vocês.
Vamos supor que ele briga muito com a irmãzinha, sabe lá por quê. Aí ele vai fazer uma fala do tipo assim: querida irmãzinha, eu te compreendo, sei que temos uma dificuldade de relacionamento, mas eu sei que a partir de agora vamos procurar nos entender melhor. E vão repetindo falas afirmativas. Tem uma série delas, tem um curso que a gente estuda e vários vídeos, né, da professora, onde você vai aprender nas falas, né? O caso de pedir saúde, de pedir um monte de coisa. E então é muito interessante. E se alguém já verificou também o caso de animaizinhos, o animal muitas vezes até absorve a doença que a pessoa está tendo e reflete também no animalzinho. Então você liberta o animalzinho disso. Essa mensagem de hoje é para quem está chegando agora no meu canal. Eu sou João Pedro Marquina, moro numa Kombi Home há 1 ano e pouco, viajando, vão fazer agora 8 meses que eu viajo na Kombi, no momento pelo sul do Brasil. A proposta desse canal é mostrar viagens, espiritualidade e modo de vida. A espiritualidade que eu trato é essa que eu falei, por exemplo, agora na constelação sistêmica. Eu faço numerologia do seu nome, data de nascimento e de eventos, e faço a constelação sistêmica familiar, tanto do seu relacionamento familiar, como de eventos também, tipo mudanças de emprego, residência, animaizinhos que você tem em casa e tudo que pode fazer com que esclareça seu modo de vida. Então, se você gosta da minha proposta, eu peço que você se inscreva no canal, que vocês deem um joinha, compartilhem, comentem, façam perguntas sobre a constelação sistêmica e acione o sininho. Eu estarei ao dispor para falar sobre isso, tá bom? Vem comigo!